CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do senador Marcos Duval? Isso, Fernanda, temos algumas atualizações aí sobre a situação eleitoral, pré-eleitoral do senador Marcos Duval, que é pré-candidato à reeleição. Ele estava afiliado ao Podemos, mas nos bastidores da política aqui do Espírito Santo, até da política nacional, a aposta é que nenhum partido de médio porte ou grande porte daria legenda, daria espaço para o Duval tentar a reeleição este ano. E entre eles, o próprio Podemos. Então, o Duval teria que encontrar um outro partido para ele poder disputar esse pleito. E ele encontrou. Só que de uma maneira aí bem singênua, né? Na reta final do prazo para filiações, ele chegou a anunciar que se filiaria ao Mobiliza, que é um partido pequeno, um partido de pouca expressão, mas menos de 24 horas depois ele disse que não iria mais para o Mobiliza, porque era um acordo só verbal, que essa história não tinha sido formalizada pelo partido, então não iria mais. E aí depois o Duval, logo depois ele anunciou que se filiaria ao Avante, um outro partido. E realmente se filiou, ele agora é presidente estadual do Avante, isso está inclusive registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral, lá na parte de informações partidárias. E o Duval disse que vai sim tentar a reeleição pelo Avante. O Avante, assim como o Mobiliza, é um partido pequeno também, de pouca expressão. O Avante é o antigo PTB. E não tem, assim, muito recurso para fazer campanha, dinheiro do fundo eleitoral, que é uma coisa que faz bastante diferença. Não tem muito espaço, muito tempo de exibição no horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV, mas, mesmo assim, o Duval, difícil dizer que vai ser candidato à reeleição filiado ao Avante, partido que agora ele preside aqui no Espírito Santo. Só que ele está, assim, também meio isolado, né? Tem apoio de outros partidos ou de outras lideranças políticas aqui no Espírito Santo. Uma outra curiosidade sobre o Avante, Fernanda, é que o partido tem pré-candidato a presidente da República, que é o Augusto Cury, autor de livros de autoajuda. Um dos livros mais famosos dele é O Vendedor de Sonhos. Mas nessa situação aqui, o Duval está lembrando que uma das vagas que vão estar em disputa este ano é justamente a vaga que o Duval ocupa, né? A gente vai ter 2 vagas de senador em disputa em cada estado, aqui no Espírito Santo são as vagas ocupadas pelo Marcos Duval e pelo senador Fabiano Contarato. O Duval aí agora, então, em busca da reeleição. Mas temos outros nomes, a gente de vez em quando fala muito aqui no comentário sobre a disputa para o governo do Espírito Santo, os pré-candidatos e tal, mas essa disputa para o Senado também é muito importante, não só porque são 2 vagas aqui no Espírito Santo, mas porque a composição do Senado no país inteiro vai ditar muito o ritmo do próximo governo do presidente da República, né? do próximo presidente da República. Os partidos têm feito movimentos estratégicos aí para tentar conseguir o maior número de cadeiras possível no Senado, porque é a chamada Casa Revisora, a Alta Casa, uma casa que tem um poder ali de, às vezes, segurar alguns movimentos que vêm da Câmara dos Deputados. Também é onde trata-se de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado, obviamente, sempre foi importante, mas este ano, especificamente, na eleição de 2026 para o Senado, vai ser ainda mais relevante pelo contexto nacional que a gente vive hoje, de algumas crises institucionais entre os poderes, e o papel do Supremo Tribunal Federal, o papel do Legislativo, principalmente do Senado. Então, além do Marcos Duval, gostaria de falar também aqui, vamos passando, eu sei que nosso tempo está um pouco corrido hoje, sobre os demais pré-candidatos ao Senado que a gente tem aqui no Espírito Santo. O Marcos Duval é um pré-candidato à reeleição, um político de direita, né? Ele foi eleito até em 2018 pelo PTS, que depois mudou de nome para Cidadania, que é um partido de centro-esquerda. Duval foi eleito, inclusive, em 2018 com apoio do governador Renato Casagrande, do PSB, mas depois de eleito ele foi se aproximando do bolsonarismo, de nomes da direita, e hoje ele é declaradamente um político de direita. Ainda nesse campo, a gente tem como pré-candidato o ex-deputado federal Carlos Manato, que está no Republicanos, que é o partido do ex-prefeito de Vitória Lourenço Pasolini. No Republicanos está também o deputado federal Evair de Mello. O presidente estadual do Republicanos, o Eric Musso, diz que o Evair é pré-candidato à reeleição, ou seja, a Câmara dos Deputados. Mas o Pasolini diz que o Evair pode jogar em qualquer posição, e o Evair tem vontade de disputar o Senado. Então vamos incluir ele aqui na lista.
Tem como deputado estadual Calegari, do DC, pré-candidato ao Senado. A Nalinha Malta, filha do senador Magno Malta, do PL, e é pré-candidata ao Senado também. Tem o vereador de Vitória, Leonardo Monjardim, do Novo. Aí temos o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, do PSB, que também disse que só aceita ser candidato ao Senado. Se não for candidato ao Senado, não quer ser candidato a nenhum outro cargo este ano. Temos o senador Fabiano Contarato, que já mencionei aqui, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que é pré-candidato à reeleição, e é uma das prioridades do PT, inclusive, reeleger o Contarato. O ex-governador Renato Casagrande, do PSB, é também pré-candidato ao Senado, é uma das principais apostas aí, né? São duas vagas em disputa, mas mesmo pessoas da oposição, ou de partidos aí que não orbitam, né, no grupo político do Casagrande, apostam que uma das vagas certamente vai ficar com ele. É um dos candidatos mais competitivos aí na disputa por Senado este ano. Mas tem os outros nomes ainda. O PSOL, por exemplo, lançou recentemente a pré-candidatura do professor Carlos Fabiano de Carvalho. O PSOL está junto com o PT, a federação formada por PSOL e Rede está bem próxima do PT, devem estar juntos nas eleições deste ano, na disputa para o governo do Estado e do Senado, mas como são duas vagas em disputa para o Senado, não, o mesmo grupo pode lançar mais de um candidato. Então, o PT pode lançar o contrato, como já lançou a pré-candidatura, e a Federação Pessoal Rede e o professor Carlos Fabiano de Carvalho. Da mesma forma, o grupo do governador Renato Casagrande pode lançar mais de um nome, além do nome dele mesmo, né, do governador Casagrande. E uma das apostas é o deputado federal da Vitória, do PP, do Progressista. Para o Senado? Marcelo ainda para o Senado. O Marcelo ainda não está batido, né, o da Vitória é deputado federal, pode ser candidato à reeleição, mas depois de todo aquele movimento do prefeito de Carecica, Euclério Sampaio, o Euclério ia ser candidato ao Senado, depois desistiu de concorrer, e isso abriu aí um espaço, então, para outros aliados do Casagrande e do Ricardo Serrato, do atual governador Ricardo Serrato, para que esse grupo aí deles lance quem vai ser o segundo nome ali desse grupo, né? Aí a Rose de Freitas, né, MDB, a senadora Rose de Freitas, já se colocou, ela quer ser a candidata ao Senado desse grupo, mas há muitas apostas nos bastidores de que essa vaga pode ser preenchida pelo da Vitória, que é do Progressista, que forma uma federação com a União Brasil, e o apoio dessa federação ao Ricardo, a pré-candidatura do Ricardo ao Palácio Anchieta foi muito relevante, esse anúncio já foi feito. Então, até o recuo do Euclério foi visto como uma sinalização ali para dar mais espaço para essa federação, que é presidida pelo da Vitória aqui no Espírito Santo, para que eles tenham mais protagonismo. Uma das formas de fazer isso pode ser dar essa vaga, né, de segundo candidato ao Senado ali desse grupo para um membro dessa federação. Uma das apostas é o da Vitória. Agora a gente tem que ver como que isso vai se desenrolar, né, nos próximos meses. Tenha nome, Letícia. Fernanda. Boa disputa, hein? Como eu disse, a gente resolveu algumas peças de quebra-cabeça aí das eleições deste ano já foram resolvidas até aquele marco, né, do dia 5 de abril, como a gente já comentou aqui na semana passada, mas ainda temos outras peças aí a encaixar. É isso, a gente acompanha. Te agradeço, hein? Até a próxima terça. Até, Fernanda.